Ministro da Economia, Paulo Guedes, entrega ao presidente do Senado proposta do novo Pacto Federativo. Comissão de Constituição e Justiça começa as audiências públicas sobre a reforma da Previdência. A abertura do setor elétrico é tema de mais uma audiência na Comissão de Infraestrutura. Hoje é terça-feira, 20 de agosto, e esses são os destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e os líderes partidários passaram a tarde reunidos na presidência do Senado com o ministro da Economia, Paulo Guedes. O ministro veio entregar a proposta do governo para um novo pacto federativo. Quem acompanhou a reunião e tem mais informações é a repórter Soraya Mendanha. Boa noite, Soraya. Boa noite, Eni. Bom, a reunião com o ministro Paulo Guedes aqui no Senado durou cerca de 4 horas. E pela manhã, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebeu na residência oficial governadores para também tratar desse assunto, da revisão do Pacto Federativo. Essa é uma reivindicação antiga de governadores e prefeitos. E no final da reunião aqui com o ministro Paulo Guedes, o presidente Davi falou que já tem pronta uma minuta sobre o novo Pacto Federativo. Os senadores participaram, tiraram as dúvidas e a gente já tem, por parte do governo, uma minuta do novo Pacto Federativo que vai conciliar com as teses construídas pelos senadores. Serão 4 ou 5 emendas constitucionais, já com a sessão onerosa já está tramitando. Eu quero informar para vocês que o relator da matéria, o senador Cid Gomes, já vai apresentar o seu relatório amanhã na comissão e a gente já acordou com todos os líderes de votarmos a emenda constitucional da sessão onerosa na semana que vem. E como hoje à tarde tivemos a audiência pública da Comissão de Constituição e Justiça sobre a reforma da Previdência e a reunião com o ministro da Economia sobre o Pacto Federativo, as votações no plenário ficaram para amanhã, certo, Soraya? Quais os projetos que vão ser votados? Isso mesmo, Eni. Por conta dessa reunião com o ministro Paulo Guedes, a ordem do dia acabou sendo cancelada. E a medida provisória da liberdade econômica, que está trancando a pauta de votações, deve ser votada amanhã a partir das 4 horas da tarde. Lembrando que ela perde a validade na próxima terça-feira, dia 27. E outra proposta que deve ser votada amanhã em primeiro turno é a proposta de emenda à Constituição que restringe a possibilidade de ministros do STF e de outros tribunais de tomarem decisões individuais. E amanhã também, a partir das 11 horas da manhã, o Congresso deve analisar a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020. Eni. Obrigada, Soraya, pelas informações. E a Comissão de Constituição e Justiça fez hoje de manhã a primeira das 6 audiências públicas previstas para esta semana para debater a reforma da Previdência. Expectativa de uma semana exaustiva, mas produtiva, disse na chegada a presidente da comissão, senadora Simone Tebet. O Senado sabe da responsabilidade que tem, da importância dessa reforma e caberá ao órgão colegiado alterar o texto que veio da Câmara, aprovar a reforma, rejeitar a reforma. Expectativa também de poucas mudanças no texto. O senhor acha que pode ter alguma mudança grande aqui no Senado? Não acredito, não. Um sistema previdenciário injusto e insustentável. Por isso, a necessidade da reforma, disse o secretário de Previdência durante o debate. Hoje eu afirmo que o sistema é injusto, porque poucos ganham muito e muitos ganham pouco, e ele é insustentável do ponto de vista fiscal. Rogério Marinho rebateu as críticas de que a reforma atinge principalmente os mais pobres. Nós imputamos aos mais bem aquinhoados 11 vezes mais do que imputamos para os menos bem aquinhoados. O ex-ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, defendeu que a reforma é necessária por questões demográficas, para tornar o sistema mais justo e por razões fiscais.
mas sugeriu que o Senado faça mudanças em 2 pontos considerados essenciais. É preciso ajustar o tempo mínimo de contribuição para 15 anos para todo mundo e permitir que as pessoas cheguem a 100% do benefício com 35 anos de contribuição. E também, que se a pessoa quiser e puder trabalhar mais, que ela tenha um bônus por isso. Essa é a primeira modificação. A segunda modificação é pensão, no mínimo, é de 1 salário mínimo. Representantes de juízes e procuradores disseram que a PEC é muito dura em alguns aspectos. Eles querem mudanças, por exemplo, nas regras de transição e nas alíquotas. A reforma do serviço público, ela já foi feita em grande parte. Isso não quer dizer que ela não possa ser aprofundada de alguma forma, mas hoje o servidor público federal que ingressa no serviço público federal não se aposenta mais com o salário que recebia enquanto estava na ativa. Está limitado ao valor de R$ 5.839,45. O representante dos secretários de Fazenda dos estados e do Distrito Federal justificou a necessidade de incluir os estados na reforma. Caso os estados não sejam incluídos, vai acontecer o que nós já vimos em alguns estados da federação, que não estão conseguindo pagar a folha de ativos e inativos. Essa conta termina indo para a União, porque a União termina fazendo programas de recuperação fiscal, que quem paga no final das contas é o contribuinte brasileiro. Eu tenho conterrâneos que ainda não têm acesso à água. E eu vejo aqui discursos para defender posições de salários, de aposentadorias. Está faltando dinheiro para as creches. O Brasil é considerado hoje o país da maior concentração de renda do mundo. Mas quando dizem que todos perderão, eu quero saber o seguinte: qual nessa reforma a contribuição dos empresários? O Brasil está quebrado. Eu gostaria, que o senador Paim, que a gente pudesse pagar de todas as formas. Não existe recurso, não existe dinheiro. Se me disser de onde é que vai sair. Em crise está a indústria, em crise está o comércio, sofrendo estão os trabalhadores, sofrerá agora os servidores públicos, etc., etc., mas os bancos estão nadando de braçada, né? Esses estão a favor da maré. Nós não devemos aprovar de qualquer forma o texto que vem da Câmara dos Deputados. Por quê? Porque, por mais meritório que seja, o Senado precisa aprimorar alguns aspectos da própria reforma. E à tarde foi a vez de representantes das forças de segurança pública discutirem as alterações previdenciárias para a categoria. Para os policiais e agentes penitenciários que participaram da audiência pública da Comissão de Constituição e Justiça, a reforma da Previdência não deveria copiar a experiência internacional na área, já que os profissionais da segurança pública brasileiros são submetidos a condições de trabalho degradantes. Teremos, sim, a pior aposentadoria do mundo. Mas a Noruega prevê 57 anos de idade mínima. Espera aí. País com segunda maior renda per capita do mundo. Índice de desenvolvimento humano entre os 3 maiores do mundo. Tirando o atentado terrorista que houve, né, daquele extremista de direita que matou 87, aquela tragédia, sinceramente, não se matava um policial há mais de 20 anos na Noruega. Então, peraí, não vamos comparar então com o paradigma norueguês. Falo para os meus alunos na faculdade, quando eu falo para ele como é que o policial no Rio de Janeiro e em São Paulo combate o criminoso, ele fala: por que vocês entram nisso? Por que você entra nisso para ganhar R$3.000 como soldado em São Paulo ou R$2.000 no Rio de Janeiro? Combatendo com arma da Segunda Guerra Mundial? O bandido com mira laser e tiro traçante? Os convidados também afirmaram que os policiais não foram privilegiados no texto atual da reforma e exigem compensação do Estado por conta da natureza da atividade que exercem. Qualquer outra categoria dentro da segurança pública é diferenciada. Não é especial, não. Especial, todo servidor público do Brasil são especiais. Pelo que ganham hoje, pelo tratamento que tem hoje dentro do serviço público, são especiais. Todos nós somos especiais. Nós só queremos diferenciação pela nossa situação de trabalho do dia a dia. O que há são direitos compensatórios. Se você faz um juramento de defender a sociedade entregando a sua vida, isso é nada?
Não tem nenhuma compensação de direitos? Por que que em todo mundo o policial se aposenta com idade menor do que dos demais trabalhadores? Não é apenas em razão do risco que ele tem ali durante o seu trabalho, mas até porque ele precisa ter rigidez física e mental para o desenvolvimento da sua atividade. A própria sociedade não quer um policial envelhecido nos quadros, fazendo ali a sua segurança. O representante do Ministério da Economia reconheceu que os policiais devem ter tratamento diferenciado, mas afirmou que a proposta de reforma da Previdência já atende a essa demanda. Enquanto os demais servidores irão se aposentar, os homens aos 65 anos de idade e as mulheres aos 62 anos de idade, policiais e agentes penitenciários poderão se aposentar, mesmo na regra definitiva, com 55 anos de idade. Então, esse é um critério diferenciado de uma redução na idade de 7 anos em relação à mulher ou de 10 anos em relação ao homem, que a proposta está preservando. Os estados e municípios, como foi bastante dito aqui, se não entrarem primeiro, vai continuar um déficit gigantesco e, segundo, vai ficar uma reforma capenga. E amanhã está marcada para as 8 horas a terceira audiência pública para debater a reforma. Entre os convidados estão o ex-ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rosseto, o economista e professor Márcio Postman e representantes do DIEESE e de centrais sindicais. A audiência vai ser transmitida ao vivo pela TV Senado e também pela TV Senado no YouTube. Uma das grandes mudanças que foram propostas na reforma da Previdência é a maneira de calcular o valor da contribuição do servidor público federal. Veja como esse ponto está no texto aprovado pela Câmara dos Deputados e que agora está sendo analisado pelos senadores. Como ficará a contribuição dos servidores públicos federais ao regime próprio previdenciário, de acordo com o texto aprovado na Câmara dos Deputados? O desconto no contra-cheque do servidor para a Previdência ajuda no pagamento das aposentadorias. Hoje, o valor abatido equivale a 11% da remuneração. Só há diferença entre quem está vinculado ou não ao regime de previdência complementar. A opção da migração do regime próprio da Previdência Social para o RPC pôde ser feita até março deste ano pelo servidor que entrou antes de 2013 no serviço público. Com a proposta, surgem 8 alíquotas. Até o teto do INSS, os percentuais são os mesmos que valem para a iniciativa privada. Depois disso, eles sobem progressivamente para o servidor público federal, que recebe até R$ 39 mil. Sobre a parcela que exceder esse valor, a contribuição é fixa, de 22%. Previdência também foi o assunto da audiência realizada pela Comissão de Direitos Humanos. O enfoque foi nas aposentadorias especiais e pensão por morte. Algumas categorias profissionais, como na área de saúde e de radiologia, por exemplo, enfrentam mais riscos. E um câncer adquirido em função da atividade laboral. O câncer adquirido através de doença profissional, você não tem cura. Aí vem as doenças emocionais, né? Quando a gente vê que o camarada entra em depressão, cadê a assistência, né, para tratar desse trabalhador? Também não temos. Nós prestamos um serviço à sociedade, assim como o policial, como os agentes de saúde. A nossa função é social. E é por isso que a aposentadoria é especial. Essa tensão constante, num ambiente de trabalho com características de isolamento, né, que eu falei, que acabam levando ao adoecimento. Então, você pressupor que uma pessoa vai ser capaz de cumprir esse tipo de atividade por um período prolongado de sua vida é uma situação bastante complicada. A possibilidade de a pensão por morte ficar abaixo do mínimo
traz preocupação. A Constituição estabelece que o salário mínimo é para garantia de subsistência. Se morreu o provedor daquela família, como é que eu posso permitir que a família sobreviva somente com um salário mínimo? Ou com menos do que um salário mínimo, né? Para o custeio de aposentadorias especiais, há previsão de recolhimento adicional por parte das empresas. Mas toda empresa que expõe um trabalhador agente nocivo, ela tem que pagar uma contribuição adicional e isso é muito pouco arrecadado. As empresas não são notificadas, não são fiscalizadas para pagar esse custeio. O governo diz que esse custeio não é suficiente porque não arrecada. Diante da iminente mudança, o apelo aos senadores. Está na mão de vossas excelências pessoas, vidas, dignidades que precisam ser resgatadas e nós não podemos permitir que seja aprovada desta forma como foi trazido, simplesmente trazido com o viés único econômico, sem o viés social. O Brasil todo está vendo que é o que interessa e fé e vamos em frente, hein? Obrigada a cada um de vocês e foi uma aula. Zenaide, não ponha digital nessa PEC do jeito que está aí. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que permite o refinanciamento de dívidas das confederações esportivas. A proposta vai ser analisada agora pela Comissão de Constituição e Justiça. O projeto cria o Programa de Modernização da Gestão do Esporte Brasileiro, PROESP. De acordo com o texto, diversas confederações esportivas acumularam débitos, muitos em decorrência dos Jogos Olímpicos do Rio em 2016. Por isso, a proposta prevê o refinanciamento de dívidas das confederações esportivas com a União. Programa semelhante ao que foi feito com os times de futebol. Mas a autora da proposta fez questão de esclarecer que não se trata de perdão. Naturalmente, essas confederações elas têm repasse da loteria. O que nós estamos querendo é que esse 20% desse repasse ele seja convertido para pagar essas dívidas. Nós estamos querendo que essas confederações se comprometam, através desse projeto, a dar transparência na sua gestão, né, a mudar os seus estatutos, a organizar a parte organizacional daquelas entidades, mas, acima de tudo, para que o esporte não pague por eles, os atletas não paguem por eles. Ela também explicou que o projeto trata com rigor a gestão irresponsável do esporte. De contrapartida, existe a previsão no Estatuto Social do afastamento imediato e inegalidade pelo período de, no mínimo, 5 anos do dirigente ou do administrador que praticar ato de gestão irregular ou temerário. Nós estamos dando fim a isso. O senador Major Olímpio levantou preocupação com os impactos financeiros da proposta. A dívida objeto do parcelamento será consolidada no âmbito de cada órgão responsável pela cobrança na data do pedido e deverá ser paga em até 240 parcelas, com redução de 90% das multas, 80% dos juros, 100% dos encargos. Então, nós temos renúncia aí. Os senadores aprovaram o projeto, mas ficou acertado que os dados da Receita Federal sobre o impacto financeiro do refinanciamento de dívidas serão incorporados ao debate na Comissão de Constituição e Justiça. Não se trata de novo recurso, isso é um recurso que já é previsto e destinado às confederações. O que a senadora Leila está propondo é que esse recurso seja dado em garantia para o parcelamento. O projeto é extremamente meritório por criar condições para equacionar financeiramente as instituições que tratam do esporte olímpico no Brasil e por aumentar os quesitos de governança aplicáveis às entidades esportivas do país. Os senadores aprovaram ainda a proposta que facilita o acesso de micro e pequenas empresas ao crédito. Ela prevê a formação da Sociedade de Garantia Solidária. O texto segue em regime de urgência para o plenário. A Comissão de Infraestrutura realizou mais um debate sobre a proposta que permite o acesso dos pequenos consumidores às fontes de energia limpa. Parlamentares e representantes dos geradores participaram da audiência. As grandes hidrelétricas ainda são a base da matriz energética brasileira.
Só que num país de muita luz solar e regiões de ventos constantes, as fontes alternativas crescem como opções de energia limpa e de preços competitivos. Ponto para o meio ambiente e a economia popular? Nem tanto. Para que isso aconteça, é preciso mudar a legislação. Hoje, só os consumidores acima de 500 kW têm acesso ao mercado livre de energia. Residências, pequenos comércios, pequenas indústrias, ou seja, nós, a imensa maioria da população, não temos essa opção. Um projeto de lei do Senado pretende corrigir essa distorção. Na terceira audiência pública para debate do tema, representantes de associações de geradoras de grandes hidrelétricas, termoelétricas e de energia limpa defenderam pontos de vistas divergentes. O que preocupa a Abragel, um dos pontos, é que existe uma quantidade muito grande de energia no Mercado Livre hoje, descontratada e que recebem subsídios implícitos que distorcem a competição no Mercado Livre. Precisa desses pontos para que a gente atenda a sociedade e mantenha e tenha uma competição justa e isonômica. A situação da Abragel atual é com o sistema Nordeste, onde nós temos uma forte inserção de eólicas, 70% do sistema Nordeste, e a tendência é cada vez maior. Não somos contra, de maneira nenhuma, essas inserções. A fonte é uma fonte barata e deve ser inserida, mas ela necessita de complementariedade. O Brasil tem sido um paradigma para a grande utilização de fonte solar, eólica, que pela sua intermitência necessitam de fontes não intermitentes, que é a hidráulica e a térmica, para propiciar a sua integração, dar confiabilidade e segurança no suprimento de energia elétrica. O presidente da comissão lembrou que a abertura do mercado livre deve ser um processo capaz de garantir a segurança de investidores e consumidores. O projeto trabalha também dentro de uma perspectiva de segurança jurídica, de segurança contratual. Por quê? Ele estabelece um cronograma. Será uma mudança gradativa, não será uma mudança abrupta. Portanto, o sistema terá condições de se adaptar, mas o objetivo, sim, é corrigir as distorções existentes. O Senado recebe a partir de hoje a exposição Olhares, Expressão e Realidade na Ponta do Lápis. O artista é um dos funcionários da limpeza do Senado e o evento foi muito prestigiado. Retratar a realidade na ponta do lápis é o dom de Wallace Silva. Autodidata, ele transforma rostos, expressões e os efeitos do tempo em obras de arte. Na exposição Olhares, Expressão e Realidade na Ponta do Lápis, o artista passeia por personalidades e pessoas comuns que cruzam seu cotidiano. Procuro retratar mais pessoas com mais características, né? Com pessoas mais vividas, né? Eu tenho o meu quadro do indiano, por exemplo. Ele é um trabalho que assim, a maioria das pessoas que vê, elas logo percebem as rugas, né? Então é esse impacto que eu procuro causar na minha arte, para que a pessoa veja o meu trabalho e reflita sobre a vida, por exemplo, né? Sobre o tempo. O tempo a gente está sujeito ao tempo, e a arte ela tem esse poder de fazer a gente refletir, pensar sobre a gente de forma introspectiva e também interpessoal, pensar sobre a sociedade, sobre as questões sociais atuais. Os trabalhos de Wallace já foram premiados no Salão de Artes Riachuelo e a mostra em cartaz no Senado já é a 4ª do artista. Além de desenhista, ele é estudante de psicologia e trabalha como auxiliar de limpeza no Senado para pagar os estudos. A capacidade que ele tem de perseverar na arte é a capacidade que ele tem de perseverar na vida. E é por isso que ele já é um vencedor e a gente sabe que logo em breve será ainda mais vencedor. Parabéns para o Wallace, sem dúvida um grande talento. Pintar esses quadros com tanta perfeição é um hiperrealismo, né? A gente consegue ver a expressão das pessoas, olhar dentro do olho das pessoas nesses quadros. Sem dúvida nenhuma, com muito êxito, muito talento, e tomara que ele continue aí arrebentando, fazendo essas obras maravilhosas que a gente está podendo apreciar. Temos que estimular a exposição desses trabalhos até para mostrar que nessa casa nós temos artistas com talentos que pode contagiar o trabalho dos senadores. Menino que é um servidor aqui da casa, da limpeza, tem 27 anos, faz psicologia, é esforçado e tem esse dom é divino. Vivi muito tempo como artista anônimo, né? Então essa exposição para mim é sensacional.
A exposição está aberta ao público até o dia 23 de agosto no Espaço Ivandro Cunha Lima, aqui no Senado Federal. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.